A paz do Senhor, meus irmãos da Igreja Noiva de Cristo. Você é meu amigo, minha amiga que pode estar vendo este vídeo através do YouTube. Sou o Diácono Juliano, pertenço à Igreja Pentecostal Noiva de Cristo aqui da cidade de Cascavel. Para nós estamos entrando na Semana da Ceia. Então quero gravar essa meditação para os irmãos estarem acompanhando em casa e ao longo da semana irem meditando sobre a Santa Ceia, que neste mês vai cair junto com o domingo de Páscoa, né? Então vamos ver a relação entre essas duas festividades, né? Uma que estava simbolizando a outra, uma que estava anunciando a outra. A Páscoa que anunciava a Santa Ceia de Jesus Cristo, a qual ele instituiu um pouco antes do seu sacrifício na cruz, também em uma celebração de Páscoa. E o culto mais importante em uma igreja, entre o povo de Deus, é o culto de Santa Ceia, porque é o culto em que celebramos a Páscoa, mês a mês, né, a nossa Páscoa, a Páscoa cristã, a Santa Ceia, o sacrifício de Cristo. Celebramos a sua morte, a sua entrega lá na cruz e também a sua ressurreição. E através do seu ato de entrega, nós fomos salvos e temos a salvação e podemos hoje ser filhos de Deus. Então eu quero meditar um pouquinho com você. Eu vou usar a Bíblia aqui no meu celular para ser um pouco mais rápido, não ficar muito extenso. É uma meditação sobre um discipulado que foi feito ali na igreja há um tempinho atrás para os irmãos que iam se batizar, e eu quero estar trazendo nesse mês, né, aqui através do vídeo, por ser o mês que se celebra a Páscoa, né, no mundo todo, que segue o calendário cristão, e também entre os judeus, né, celebrado a Páscoa, né, e caiu justamente para nós aqui, junto com o domingo de ceia, da Santa Ceia. E eu vou usar a Bíblia aqui no meu celular para ser um pouquinho mais rápido. Eu estou usando a Bíblia King James, versão atualizada, que é a tradução que eu mais gosto de usar para poder fazer meus estudos, meditar, né? Também uso a João Ferreira de Almeida, mas não importa a versão que você tem aí na sua casa. O importante é que é a palavra de Deus. Tá? Vamos ler aqui a relação entre a Páscoa e a Santa Ceia. Vamos ler primeiro o livro de Êxodo, no capítulo 12, do verso 1 até o verso 11, que diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor Deus a Moisés e a Arão na terra do Egito: que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano de idade. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardareis até o dia 14 deste mês. E toda a assembléia da congregação de Israel o degolará à tarde. E tomarão um pouco do sangue e passarão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que o comerem. Naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo, com pães matzah, não fermentados ou ázidos, e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado em brasa. Nada deixareis sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Ao comer, estáis pronto para partir,
cinto atado, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas. É a Pessá, Páscoa do Senhor. Vamos ler agora o livro de Mateus, no capítulo 26, dos versos 26 a 30. Livro de Mateus, capítulo 26, versos 26 a 30. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças, quebrou-o e o deu aos seus discípulos, recomendando: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos, proclamando: Bebei dele todos vós, pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos, para a remissão de pecados. E vos afirmo que de agora em diante não mais tomarei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o novo vinho convosco no reino de meu Pai. E assim, após terem cantado um hino de louvor, saíram para o Monte das Oliveiras. Meu querido, minha querida, nós vemos aqui, né, neste mês, a Páscoa. O que é a Páscoa? Né? Tirando a parte comercial e todo o folclore que hoje existe em torno dela, folclore esse que eu não vou dar muitos detalhes, mas que começou ali na Idade Média, quando Roma e juntamente a Igreja, junto com Roma, começaram a conquistar a Europa, né, eles foram aculturando, misturando no meio da sua cultura, disseminando a cultura dos povos que foram conquistados, né? E um pouco foi se diluindo entre as celebrações religiosas também, porque você pode conquistar um povo, mas um povo que tem uma mentalidade, uma cultura forte, isso você não consegue tirar dele. Então foi uma estratégia da igreja na época, dos líderes, para, vamos dizer assim, para poder fazer com que o povo pagão, o povo que não era de Roma, que estava sendo conquistado, o povo que ali não era um cristão católico, ele pudesse aceitar mais facilmente o que eles pregavam. Então, foi ali da cultura celta, se não me falha a memória, foi trazido, eles tinham uma celebração lá, e eu não vou entrar em muitos detalhes, mas onde eles escondiam ovos, né? E isso foi colocado junto com a Páscoa, e esses ovos viraram os ovos de chocolate, e tem todo o folclore do coelhinho da Páscoa. Mas nós vamos ver aqui qual é a verdadeira Páscoa. E por que a Páscoa tem relação com a Santa Ceia, né, meus irmãos? A Páscoa, assim como a Santa Ceia, elas são celebrações do povo de Deus. A Páscoa do povo judeu, a Santa Ceia do cristão. Mas ambos, né, um veio do outro, ambos o povo de Deus. E duas celebrações. Nós sabemos, irmãos, que a lei e os profetas anunciavam aquilo que há de vir. Que a lei era uma sombra de todo o ensinamento da lei de Cristo, que é o Evangelho, que é a graça, mas o povo não conhecia ainda por este nome. Então, tudo que Deus fez ali no Velho Testamento está anunciando Jesus, inclusive a Páscoa. E a Páscoa é uma celebração a Deus em forma de refeição, tanto ela quanto a Santa Ceia. É uma forma de, corporeamente, carnalmente, você celebrar e transmitir sentimentos. Né? A gente, se nós formos estudar bastante e pegar o povo ali principalmente da Ásia, né? Ásia Menor, da Ásia mesmo, ali chineses, japoneses, coreanos, tailandeses, tudo para eles tem um significado muito profundo. Tudo tem uma certa reverência e é assim ali também entre o povo do Oriente Médio, né? Que também fazem parte do continente asiático. Mas tudo ali para eles é uma forma deles expressarem a Deus, seja com um gesto, com um sentimento, para Deus a sua alegria, o seu contentamento, um gesto, tudo para eles significa louvar a Deus, inclusive a refeição. E a Páscoa que o Senhor aqui vai instituir ao povo, que nós lemos no livro de Êxodo, ela quer dizer passar ou passagem, né?
e ela é uma festa hebraica que celebra a saída do povo hebreu do Egito e sua libertação da escravidão. Tá? Então, a Páscoa era o quê? Uma celebração a Deus em forma de refeição de algo grandioso que Deus fez pelo povo. A Páscoa marcava a libertação deles do jugo do cativeiro egípcio, do jugo da escravidão egípcia. E os irmãos conhecem toda a história, né? E eu quero aqui relacionar os 4 elementos, né? Da Páscoa e da Santa Ceia. A Santa Ceia o que é, meus irmãos? É uma ordenança cristã que celebra a morte e ressurreição de Jesus Cristo, instituída por Deus através de Jesus para que nós, através deste culto, pudéssemos renovar a nossa comunhão com Ele. A Santa Ceia é algo muito importante, irmãos. Não pode ser tratada como um simples culto ou como um culto qualquer. Não que os cultos a Deus eles sejam simples ou sejam qualquer ou devam ser feitos de qualquer jeito, mas o culto de Santa Ceia, que é a Páscoa para nós, que marca com o sacrifício de Jesus a nossa libertação do jugo do pecado, a libertação de uma vida pecaminosa, de uma vida sem Deus e um nascimento de uma nova vida. Assim como Jesus se entregou na cruz e foi ressuscitado, nós, através do batismo, crucificamos o nosso velho homem, o nosso velho caráter, a nossa velha maneira de viver e nascemos um homem novo, uma pessoa nova, uma mulher renovada, um homem renovado. Nós saímos um ser humano novo e dali para frente procuramos viver a nossa vida de maneira nova, com caráter novo, com novos princípios, todos baseados na vida cristã. Isso se dá através da celebração da Santa Ceia, é que nós renovamos a nossa comunhão com Jesus. É um culto mais do que especial, porque é um culto qual vamos celebrar este momento, o momento da nossa vitória, o momento da nossa vitória através da cruz do Calvário, do sacrifício de Jesus. E tanto a Páscoa quanto a Santa Ceia, ela possuem 4 elementos. Os elementos da Páscoa são, em primeiro lugar, um cordeiro, segundo, os pães ázimos, terceiro, as ervas amargas, quarto, o sangue do cordeiro. E os elementos da Santa Ceia são, primeiro, Jesus Cristo, segundo, os pães ázimos, terceiro, o vinho e quarto, o sacrifício de Jesus. Eu só quero fazer um adendo aqui. Eu estou lendo um estudo aqui, tá? Um estudo que eu mesmo fiz, ok? Então eu vou fazer lendo ele aqui, explicando para ficar de maneira mais rápida e não ficar um vídeo muito longo também. Então, o que é a Páscoa? Bom, o mês de Abib, ou o mês de Aviv, que em hebraico quer dizer primavera, era o primeiro mês do ano para os hebreus. No nosso calendário, esse mês vai ser entre final de março e começo de abril. Ele vai variar nos anos entre esses meses. Então, nem sempre a Páscoa do calendário cristão coincide com a Páscoa do calendário judeu. Porque, como nós lemos aqui, você pode conferir, Êxodo capítulo 12, a partir daquele momento eles celebravam um ano novo, nova vida que eles teriam, né? Ordenança do Senhor. E a Páscoa foi o quê? Uma comemoração instituída por Deus, que compreendia 7 dias de festa, começando no dia 10 do mês de Aviv, sendo o Cordeiro Pascal comido do dia 14 para o dia 15. Ele começa com a libertação do povo hebreu do Egito, e no Novo Testamento ela é ressignificada para aludir à morte expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus vai morrer durante uma celebração de Páscoa. Olha, por que elas estão relacionadas, né? E como eu disse, a Bíblia já nos diz que a lei e os profetas anunciavam a Jesus. Tudo ali, embora Jesus estava ali no Velho Testamento, ele só não era conhecido por este nome, né? As pessoas no Velho Testamento que viveram aquele período, elas o conheciam como o Senhor dos Exércitos, a nuvem que cobria o povo,
durante a sua peregrinação no Egito, para que eles não se queimassem durante o dia. Ele era a tocha de fogo que os aquentava durante a noite. Foi ele quem veio a Manoá para anunciar a vinda de Sansão e como eles deveriam proceder na criação de Sansão. É o Senhor Jesus que se apresenta a Josué, e quando Josué está orando, que ele vê alguém vindo e ele pergunta: olha, você é dos meus inimigos ou é dos nossos? E ele se apresenta a Josué falando: olha, Josué, eu não sou nem dos seus inimigos, mas também não sou do seu povo. Eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Então Jesus está aqui de uma forma teofânica, mas ele sempre esteve aqui. E eu quero começar aqui pelo primeiro elemento da Páscoa, que está aludindo à morte de Cristo. Aquilo lá significaria, para o povo ali que viveu o contexto ali da saída do Egito, significou a libertação para eles, porque logo após eles são livres do Egito, eles são livres do cativeiro e Deus dá nova vida para eles. E para o mundo todo, depois, Jesus vem morrer no dia de Páscoa, numa celebração de Páscoa. É na celebração de Páscoa que ele institui a Santa Ceia, porque a Páscoa estava simbolizando a ceia que Jesus instituiria e deixaria como esse ato simbólico para nós renovarmos a nossa aliança com ele, assim como o povo até a vinda de Jesus celebrava a Páscoa. Assim como o povo judeu até hoje celebra esta data, essa comemoração. E nós vamos ver os elementos. O primeiro elemento da Páscoa simbolizando Jesus. O cordeiro simbolizando Jesus. Na Páscoa hebraica, cada família tomava para si, no dia 10 do mês, um cordeiro macho de 1 ano de idade, sem defeitos. Este cordeiro ficava dentro de casa como um pet, e no dia 14, ao final da tarde, eles o matavam e o comiam na noite do dia 14 para o dia 15. O cordeiro aqui está simbolizando Jesus. João Batista, quando vê Jesus passando, declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós podemos ver isso no livro de João, meus irmãos. Livro de João, no capítulo 1 e no verso 29. Diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquele cordeiro inocente na Páscoa, que foi morto para que o sangue dele, não só para que ele virasse uma refeição, mas o sangue dele, ele foi imolado ali, uma forma de sacrifício a Deus. E o seu sangue foi aspergido por sobre os umbrais da casa, para que eles tivessem libertação e não condenação. Este cordeiro estava simbolizando Jesus. Jesus aqui na Santa Ceia, ele vai ser o cordeiro que vai ser imolado. Deveria ser um cordeiro sem defeitos, tanto na Páscoa como para os sacrifícios. Sempre era um cordeiro sem defeitos, pois este representaria um inocente que pagaria pelo pecador. Jesus não tinha pecados. Vamos ver isso em Mateus 4, dos versos 1 a 11. Você também pode ver em 1 Pedro, dos versos 1 a 19, e em Hebreus, do verso 4 a 15. Vamos primeiro no livro de Mateus, verso 4, do 1 a 11. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo conduziu a cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo, e desafiou-lhe: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão para que jamais tropeces em pedra alguma. E contestou-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus.
e tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Assim o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Então, nós vemos aqui um momento de tentação de Jesus. Em nenhum desses momentos, Jesus sucumbe ao pecado. Em 1 Pedro, nós vemos aqui, carta de 1 Pedro, capítulo 1, verso 19. Diz assim: mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro, sem mácula ou defeito algum. Vemos Hebreus 4,15. Hebreus capítulo 4, verso 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado em todas as formas, porém sem pecado algum. Nós vemos aqui a confirmação através do livro de Hebreus. Quando o escritor diz isto, com certeza ele está se lembrando, e o Espírito Santo está fazendo lembrar de toda a tentação que nós vimos ali no livro de Mateus, capítulo 4. Porém, Jesus foi tentado, mas não pecou. Muito pelo contrário, Jesus em sua carne condenou todo o pecado e toda a morte. O fato de o cordeiro ser levado para dentro de casa já no primeiro dia indicava que a família teria que ter um vínculo afetivo com o sacrifício. Isso tanto para a Páscoa como para os sacrifícios que seriam instituídos depois. Vemos que Jesus, antes do seu sacrifício, veio a este mundo, viveu entre sua família por 30 anos, depois com seus discípulos e com as pessoas que o seguiam por mais 3 anos, para que todos criassem vínculo afetivo com ele antes do sacrifício. A importância deste ato é que não era para ser algo qualquer. Pegar um cordeiro aleatório e sem vínculo afetivo sacrificar, já logo em seguida, sem nenhuma espécie de sentimento, tanto a Páscoa como a ceia de Jesus são celebrações em forma de refeição, onde se tem muito sentimento envolvido. Não podemos tratar o dia da Santa Ceia como um culto qualquer. Temos que levar todos os nossos sentimentos mais profundos de arrependimento e remorso pelo pecado cometido, pois estamos sacrificando alguém que amamos em nosso lugar. Está sendo imputado por culpado do nosso erro, alguém que vive conosco e que nós amamos, mas somos nós quem o levamos à morte. E nosso mais sincero sentimento de gratidão, porque sem a entrega de Jesus na cruz do Calvário, nós nunca alcançaríamos redenção. Então, meus irmãos, nós não podemos ter a Santa Ceia como um culto qualquer, porque aqui vem a parte da comunhão. Nós não podemos entrar em culto algum, e principalmente no culto da Santa Ceia, sem um sacrifício digno. Quantas vezes, irmãos, às vezes a gente olha e ouvimos as pessoas dizer: mas o culto hoje não foi meio xoxo, mas hoje não estava uma benção, hoje isso, o culto hoje não foi avivado, não foi isso, não foi aquilo, porque... E principalmente a Santa Ceia. As pessoas não têm tido este sacrifício, não levam esse sacrifício com vínculo seu. A ideia do cordeiro não era que veja que Deus não mandou que eles fossem lá simplesmente no meio do rebanho, pegassem um cordeiro qualquer e já em seguida sacrificasse e pronto, não. Deus manda que esse povo pegasse no dia 10, esse cordeiro ficava dentro da sua tenda, criado ali, como você tem um cachorrinho dentro da sua casa, como você tem um gato, um passarinho, um peixinho, e da mesma forma que você se apega nesse seu pet, o povo também se apegava naquele cordeiro. Mas, no dia do sacrifício, no dia 14, eles viviam ali por uma semana, quase, com o animal. E depois eles tinham que o degolar e comer. Eu já ouvi relatos de
pessoas que moraram em sítio e que às vezes se apegavam com as criação, mesmo sabendo que ele estava ali criando um porquinho, uma vaquinha, para no final do ano poder fazer lá a ceia de Natal, o almoço de Ano Novo, né? E o quanto eu já ouvi de pessoas que criaram esse vínculo com o bichinho e o quanto eu já ouvi deles contando que no dia que foi para matar não conseguiam, ou que o bichinho sofreu, porque o bicho também se apega com você, então você tem que ter esse vínculo. O fato do cordeiro ser criado, Deus está falando para nós, olha, se achegue, venha celebrar a morte do Senhor, mas tenha um vínculo comigo. Tenha intimidade comigo, porque foi eu que me entreguei na cruz por causa do seu pecado, para te salvar. Eu vivi com vocês, Deus estava e está ainda, sempre no meio da humanidade, através do Espírito Santo. Ele está batendo no coração de todos e chamando todos ao arrependimento. E Jesus, ele se entrega. E nós temos que ter essa entrega no dia de celebrarmos a ceia. Temos que ter essa noção de levar o nosso mais sincero sentimento de arrependimento pelos nossos pecados cometidos. Mesmo nós já tendo confessado eles, sendo nova criatura, fomos lavados e remidos, mas nesse dia nós temos que ter a noção que nós não somos mais pecadores, porque não andamos cometendo deliberadamente o pecado porque queremos, mas saber que nós somos falhos, que no decorrer desta caminhada, até que Jesus venha, nós falhamos, nós pecamos, nós ofendemos o nosso irmão, nós não cultuamos a Deus como ele deve ser cultuado, e principalmente no dia da Santa Ceia. Nós temos que levar o sacrifício que tem a vínculo. Não podemos ir simplesmente comprar o sacrifício que está feito dentro da igreja. É por isso que a gente vê pessoas hoje, infelizmente, sem sentir a presença de Deus, porque estão como o povo no passado. A gente às vezes, o mal do cristão às vezes é monetizar e pensar tudo no lado do dinheiro. Mas o principal motivo de Jesus ter açoitado os comerciantes e os mercadores e os cambistas dentro do templo é porque aqueles animais vendidos ali eram os animais para o sacrifício. As pessoas não estavam tendo mais esse vínculo com o sacrifício. As coisas estavam fáceis demais. Eles simplesmente chegavam até o templo, compravam o que os sacerdotes punhavam para oferecer ali, para eles poderem sacrificar a Deus, mas Deus não estava mais recebendo, porque aquele animal, aquele sacrifício não era algo que ele tinha um vínculo, que ele tinha um sentimento por aquilo. E o maior motivo das pessoas, de nós, de mim e de vocês, às vezes, não sentimos a presença de Deus dentro do culto, e principalmente no culto de Santa Ceia. Se nós não sentimos a presença dele, não choramos ali, não derramamos lágrimas, porque Jesus derramou lágrimas por nós, não derramamos lágrimas mais de gratidão a ele, é porque, infelizmente, nós estamos indo para comprar o louvor do grupo de louvor, o louvor do grupo de círculo de oração, o louvor do irmão A, B, C ou D. E se o louvor que eles louvam, que eles levaram, passaram a semana inteira produzindo aquele sacrifício para adorar a Deus, se aquele louvor não me agrada, porque eu quero agora comprar o louvor, comprar a adoração deles que está ali pronta, eu não quero mais levar a minha, o culto já não presta mais. E infelizmente as pessoas têm perdido esse sentido, têm perdido essa noção de que nós precisamos ter vínculo. Tudo que nós vamos fazer para Deus tem que ser com a maior reverência, principalmente o ato da Santa Ceia. Então, meu irmão, quando a gente for no culto, quando for culto de Santa Ceia, você é meu irmão da Igreja Noiva de Cristo, você é meu irmão de qualquer outra igreja, de qualquer outra denominação, mas quando você for adorar a Deus, principalmente no culto de Santa Ceia, leve a sua melhor adoração, faça a sua melhor oração. Se você é tímido ou às vezes você não tem o dom de cantar, mas vai lá e entregue. Ore a Deus como você não orou. Não peça para a sua vida material, não. Peça pela sua vida espiritual e peça a misericórdia de Deus e agradeça a Ele. Mas leve a sua melhor oração.
Esqueça o irmão A, B, C ou D que está do lado. Porque Deus, ele requer algo, mas ele requer algo meu e seu, que venha com os nossos sentimentos, que nos representem diante dele, a nossa adoração. Vamos ver o segundo elemento, os pães ázimos. Em ambas as celebrações encontramos os pães ázimos, que são pães sem fermento. Aqui o fermento representa o pecado ou doutrina pecaminosa. Jesus faz essa advertência aos seus discípulos. Mateus, do capítulo 16, dos versos 6 a 12, Jesus fala assim: Estejais alerta e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Aí, no verso 12, os discípulos vão compreender o que Jesus quis dizer. Compreenderam então que não lhes dissera que se guardasse do fermento dos pães, mas que se acautelassem da doutrina dos fariseus e saduceus. Em ambos os casos, Deus está nos advertindo que devemos nos afastar do pecado e das doutrinas pecaminosas, pois iremos participar da mais importante celebração de Deus e não podemos tocar em seu alimento ou no corpo de Cristo, pois o pão ázimo sem fermento representa a carne de Jesus Cristo imaculado, sem pecado, pois a ceia do Senhor é para a eternidade e devemos nos apresentar dignos, pois participamos da ceia para a vida eterna. O mais importante para nós podermos participar da ceia, irmãos, é nos arrependermos e deixarmos o nosso pecado. E não só no dia da ceia, porque às vezes a gente pega, vou me consagrar na semana da ceia. Não. Você tomou no domingo da Santa Ceia, você já tem que estar se preparando para a próxima e se consagrando. Porque senão não vai se tornar um sacrifício digno. E eu não posso chegar com esse fermento do pecado dentro de mim para tocar no corpo e no sangue de Jesus. Vamos ver João no capítulo 6, rapidamente aqui. João capítulo 6, o verso 51, que diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. O pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Então, o pão que nós comemos ali na hora não é mais um simples pão, embora na maioria das vezes não é um pão ázimo mesmo, sem fermento. Mas Jesus aqui vem advertindo que o fermento não é o do pão que nós temos que cuidar, mas sim o fermento das doutrinas pecaminosas. E que doutrinas são essas dos fariseus e saduceus? Aqueles que usam a palavra de Deus distorcidamente para nos fazer distorcer a nossa fé, o nosso entendimento e a gente chegar crendo num evangelho que parece, mas não é, crendo em coisas que não tem nada a ver, mas que na verdade tem, e deixar de olhar a palavra de Deus e fazer-nos tocar no corpo e sangue de Jesus, que é imaculado, como está aqui, a carne pura de Cristo, porque é isso que aquele pão representa. E mais do que isso, era para ser a minha carne, era para ser sua carne, dilacerada, mas foi a de Cristo, que não tinha pecado. Vamos ver também aqui o verso 58. Este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. A Santa Ceia para nós, irmãos, ela vai além de celebrarmos a nossa salvação, além deste mundo. Nós temos que comer esperando o dia da vinda de Jesus, porque ela é para a nossa vida. Aquele que não come deste pão, aquele que não bebe deste cálice, não tem parte comigo, disse o Senhor Jesus. E nós precisamos, porque ele só vai levar para o céu, ele só vai levar para a eternidade aquele que participa, aquele que tem parte com ele, aquele que tem comunhão com ele. O terceiro elemento, aqui nós temos uma mudança. As ervas amargas e o vinho. Os irmãos veem que na Páscoa são ervas amargas e na Santa Ceia o vinho para nós. O cordeiro da Páscoa deveria ser comido com ervas amargas. Na culinária, a carne de cordeiro deve ser sempre temperada com ervas amargas.
Estas ervas amargas simbolizavam para os hebreus o tempo de amargura que eles passaram debaixo do jugo da escravidão do Egito. Já na Santa Ceia, Jesus substituiu para nós as ervas amargas pelo vinho, pois quem comeu as ervas amargas foi o próprio Cristo. Ou seja, assim como o povo comia aquelas ervas para lembrar de toda a amargura que eles deixaram para trás, Jesus aqui ele não nos deixa comer as ervas amargas, porque a erva, como eu citei ali, na culinária ela é usada para temperar a carne, por causa da carne do cordeiro mesmo, que ela tem um sabor, uma textura, algo diferente, ela precisa ser temperada, muito bem temperada e com essas ervas amargas. Alecrim, principalmente, que você vai ver bastante, mas Jesus ele tomou a amargura que era para nós, Jesus tomou para si. Vamos ver aqui em Mateus capítulo 26, no verso 38. Mateus capítulo 26 e o verso 38, que diz assim: Então compartilhou com eles, dizendo: A minha alma está sofrendo dor extrema e uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Você vai ver que Jesus ali, prestes ao momento do sacrifício, depois da ceia, quando eles saem para orar, Jesus sente tanta amargura. Em algumas traduções ele vai dizer que a sua alma está angustiada até a morte. Tanto que o seu suor começa a se transformar em sangue. Então toda a amargura que era para mim e para você, hoje estar comendo, toda a amargura do pecado, toda a amargura que trouxe à humanidade uma vida afastada de Deus, Jesus tomou para si tudo isso. E em vez das ervas amargas, Jesus agora vai nos dar o vinho. Né? Jesus tomou para si todo o dolo que deveríamos sofrer. As ervas amargas aqui simbolizam todo o mal que o ser humano estava determinado a sofrer devido ao seu pecado, que Cristo tomou para si. Isaías 53, os versos 5 e 6. Isaías 53, versos 5 e 6 diz assim: Mas de fato, foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andávamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e o Senhor Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Então, toda a amargura que era para nós recaiu sobre Jesus. E a dor que deveríamos sofrer, Jesus sofreu em nosso lugar. E para nós nos deu o vinho da alegria. Trocou a dor e tristeza pela alegria de uma nova aliança. Este vinho aqui simboliza a nova aliança, feita através do sangue de Cristo. O castigo que nos trouxe a paz, ele sofreu e nos deu a beber o vinho da alegria, da reconciliação com Deus e expiação total de nossos pecados. Nós vamos ver novamente o livro de Mateus, capítulo 26 e o verso 28, que diz assim: Pois este é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muito para a remissão de pecados. Então, em vez de dor e sofrimento, Jesus agora aqui nos dá alegria, nos dá reconciliação, nos dá o perdão do pecado. Através da sua dor, através do seu sofrimento. E agora, o quarto elemento, o sangue do Cordeiro e o sacrifício de Jesus. O sangue do Cordeiro pascal deveria ser passado nos umbrais de suas portas enquanto estava no Egito. E isso por quê, né, meus irmãos? Nós vamos ver aqui que povos conquistados eram muito mais fácil de se aculturar. Uma pessoa conquistada no passado é muito mais fácil ele absorver a cultura do conquistador do que ele disseminar a sua. Foram poucos os que conseguiram, mesmo conquistado, não abandonar a sua cultura, suas raízes, os seus ensinamentos. E não foi diferente com o povo hebreu.
Por que do povo passar, aspergir, de Deus mandar o povo passar o sangue nos umbrais das portas? O povo tinha já se aculturado, o povo já tinha absorvido muito da cultura egípcia. E eu vou dar uma resumida aqui para você, porque até para não ficar muito extenso, mas o que existia? O povo ficou muito tempo longe de Deus. Deus ficou sem falar com o povo. Demorou muito para Deus enviar, levantar Moisés, enviar Moisés, né, até o povo para que o povo fosse liberto, num período de 400 anos. Então morreu-se uma geração que tinha intimidade com Deus e veio outra geração que conhecia Deus por ouvir falar e que ficou e nutriu esta esperança. Graças a Deus eles nutriram e tiveram essa esperança, mas eles se aculturaram muito porque eles estavam debaixo do jugo do Egito. Então eles se aculturaram também da religião egípcia. E a religião egípcia, algo muito interessante se você quiser estudar, eles criam também na vida após a morte. E tinham condições para você continuar vivendo eternamente. É por isso que os corpos eram mumificados, tinham todos os rituais lá. E parte desses rituais era o quê? Para a pessoa não morrer completamente, o seu nome deveria ser lembrado. E o nome deveria ser lembrado por todos. Então o nome da pessoa ficava gravado, geralmente em umbrais, dos reis, dos faraós, de pessoas importantes. Eles tinham as pirâmides, como sarcófagos, as esfinges, que tinham as inscrições, as estelas, aquelas colunas que contavam a sua história, né, para que todo que lesse ali fosse lendo, toda vez que ele fosse lendo, eles acreditavam que estava ali lendo e falando o nome daquela pessoa que já tinha falecido. Isso nutria a pessoa na vida após a morte, ela poderia viver eternamente, né? E o povo hebreu acabou se aculturando disso, e nas suas portas tinham o seu nome, o nome dos seus familiares, entre outros símbolos dos deuses egípcios, porque os deuses egípcios tinham, o povo egípcio, perdão, eles tinham muito medo dos terrores noturnos. Eles acreditavam que a noite escura era onde um certo demônio, que era em forma de cobra, de serpente, ele era liberto e ele vinha para atacar e trazer terror durante o povo, né? Eu vou trazer num estudo mais profundo o porquê de Deus fazer o cajado de Moisés se transformar em cobra e alguns outros atributos, né? Comparando isso com as crenças egípcias. Mas nós vemos aqui que as portas dos hebreus também, eles também tinham medo. E eles também faziam essas inscrições. Então, quando Deus manda eles passarem o sangue, para que o anjo da morte ali, quando visse o sangue, visse a marca de Deus, porque ele não ia mais enxergar a marca dos egípcios. E aquilo para o povo hebreu ali estava simbolizando o perdão dos seus pecados, o perdão de uma vida toda acreditando, crendo em Deus, num Deus que eles ainda não conheciam, mas que estavam conhecendo naquele momento. Crendo nesse Deus, mas paralelamente andando numa crença errada, numa crença que não condizia com a verdade. Então, ali, aquele sangue tampando como uma tinta, aquelas inscrições, estava ali tampando para eles toda uma vida sem Deus, toda uma vida de escravidão, toda uma vida de crenças erradas que estavam sendo deixadas, e a partir de agora eles tinham a marca do Senhor. E na Santa Ceia, esta termina da mesma forma, né? Como para os hebreus terminou de que jeito? Com o sacrifício do cordeiro, o sangue aspergido, o terror para os egípcios e a libertação do povo. E na Santa Ceia, como ela vai terminar? Com o derradeiro sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o ato de redenção que acaba com Jesus sendo crucificado e derramando seu sangue puro e inocente, como forma do único sacrifício digno para a remissão de pecados da humanidade. E agora, assim como o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas estava apagando da face de Deus os pecados e erros daquele povo, nós, após o sacrifício de Jesus, quando aceitamos como nosso único Salvador e Senhor de nossas vidas, seu sangue vertido na cruz, cobre e apaga, não só diante de Deus,
todos os nossos pecados passados, mas uma vida inteira de erros e crenças que nos afastaram da presença de Deus. Agora são apagados também das nossas vidas todos os meses os pecados que inconscientemente nós cometemos. E todos os meses nós renovamos esta aliança, quando nós simbolicamente tomamos o vinho que representa seu sangue, para o perdão de nossos pecados, e comemos o pão que representa sua carne imaculada, sem pecados. Este renovo da aliança no dia da Santa Ceia, quando a celebramos, como Jesus nos ordenou, todos os meses anunciando sua morte e ressurreição, a remissão de nossos pecados até que o Senhor venha, nos reconcilia com Ele e nos faz parte não só do povo de Deus, mas também do corpo de Cristo, que é a igreja pela qual Ele se entregou para um dia a levar digna, santa e adornada perante Deus. Então, isso significa a Santa Ceia, irmãos. Libertação, perdão, e não podemos tratá-la de modo qualquer, de modo desrespeitoso. Eu quero falar agora com você um pouquinho sobre a tradição ali no Oriente, né? E toda a reverência que tem em si neste ato de se celebrar a Deus através da forma de uma refeição. E a tradição no Antigo Oriente Próximo, ou Antigo Oriente Médio, e entre os beduínos que até hoje vivem como viviam seus antepassados, seguindo suas tradições, comer de forma apressada e com sapato nos pés era uma forma desrespeitosa. Isso indicava um desrespeito com Deus, que proveu o alimento e com o próprio alimento. A forma respeitosa e reverente a Deus de se fazer uma refeição era sempre comer sem pressa, sentado, e antes de se assentar para comer, lavar os pés e ungir sua cabeça com óleo perfumado. Era um momento solene de reverência a Deus. Isto era feito desta forma para expressar a Deus seu sentimento de gratidão pelo alimento. Bom, mesmo com este conceito do povo, vemos que a refeição da Páscoa é uma refeição em que Deus ordena que o povo coma depressa. Vemos que o pão era sem fermento porque não podiam esperar que a massa levedasse para cozê-lo. E as pessoas deveriam estar com cajado na mão e sandálias nos pés, porque após comer deveriam estar prontos para partir. Claramente uma refeição que deveria ser feita de forma rápida e comida às pressas. Então, será que Deus manda que eles ajam de forma desrespeitosa com Ele e com o alimento este que representava o próprio Cristo? Olha o porquê de nós termos reverência, irmãos, com o alimento, com a Santa Ceia, principalmente. Bom, de forma alguma, toda esta refeição era também uma forma de simbolizar, transmitir seus sentimentos, também de forma carnal, tornar o sentimento que é abstrato em um sentimento corpóreo, de forma materialmente visível. Eles teriam que demonstrar em seus atos seu desejo ansioso pela sua saída do Egito e tudo o que ele representava: a escravidão, o jugo da lei, os açoites, o árduo trabalho do qual eles não comiam os frutos ou se beneficiavam. Sentimento este que devemos ter também. A pressa em sair do mundo de pecado, a pressa e ansiosa solicitude pela volta de Jesus, a qual culminará com sua igreja sendo retirada às pressas, como o povo saiu da escravidão de forma apressada. Desta vez, de forma apressada, sairemos deste mundo para encontrarmos com Cristo nas alturas. Vamos ver isso em Mateus 24, verso 27, que diz assim: Pois da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha até no Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Então, a Páscoa ali, irmãos, a forma que eles comiam, não era uma forma desrespeitosa, o que Deus manda, não era uma forma que a tradição também mandava, né, para ter reverência com Deus, mas eles, como eu disse, era um ato, uma celebração a Deus em forma de alimento, em forma de refeição, que deveria transmitir sentimentos. E o sentimento deles ali era o sentimento de pressa para sair, de pressa para ir
adentrar a terra prometida e ter uma vida agora com Deus. Mas, mesmo com este contexto em que se encontrava o povo hebreu na sua saída do Egito, Jesus agora, no momento da refeição, vai cumprir à risca todo o ritual de reverência, o qual mencionei antes. Então, irmãos, nós vemos aqui que o povo tinha que ter. E o que nós temos que ter hoje? O povo ali tinha que ter essa pressa, a forma deles comer está mostrando a sua pressa em sair daquele mundo de pecado. O Egito para eles representava escravidão, prisão. A ceia, quando nós tomamos, nós temos que ter no nosso coração, na nossa mente, essa pressa de morar com Cristo, essa pressa para que Jesus volte, esse desejo que Ele venha e nos leve, como Ele disse, que Ele venha e nos tire as pressas daqui, como vemos em Mateus 24 e 27, para ir morarmos com Ele, para assim participarmos da verdadeira Santa Ceia. A Santa Ceia, qual a Bíblia diz que vai durar por 1000 anos. Celebraremos a vitória de Jesus e a salvação de toda a igreja. Mas vamos ver como Jesus agora, meus irmãos, vai cumprir à risca todo o ritual ali que foi mencionado antes aqui, que eu mencionei, de que os beduínos até hoje que vivem dentro da mesma cultura e preservam essa cultura, eles têm para comer, para reverenciar, para transmitir esse sentimento a Deus na forma de uma refeição. Um pouco antes da Santa Ceia acontecer, Jesus é ungido com óleo perfumado, antes de participar da refeição. Então, antes do povo, o ritual certo era antes do povo sentar para comer, era o quê? Lavar os pés e ungir-se a sua cabeça com óleo perfumado. Então vamos ver Mateus 26, no verso 7. E chegou próximo dele uma mulher, portando um frasco de alabastro, repleto de perfume caríssimo, e lhe derramou sobre a cabeça enquanto ele estava reclinado à mesa. Jesus está lá, reclinado à mesa, um pouco antes da Santa Ceia, e essa mulher vem e derrama o perfume e o unge, como diz toda a tradição e como deveria ser feito uma refeição com forma de agradecimento a Deus, para celebrar o Senhor. E no relato de João, vemos Jesus um pouco antes de instituir a Santa Ceia também, enquanto ainda comiam normalmente, antes, lavou os pés dos discípulos. Vamos ver isso em João 13, do verso 3 ao 5. Então, uma parte do ritual era o quê? Sentar, não poderia se sentar de calçado, muito menos comer em pé, deveria ser sentado, sem o calçado, sem pressa, relaxado, e ter os pés limpos, lavar os pés antes. João 13, do verso 3 ao 5, diz assim: E sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo que existe, e que viera de Deus, e estava retornando a Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. E em seguida derramou água em uma bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. O que Jesus está nos ensinando aqui, irmãos? Jesus aqui vem cumprir todo esse ritual. Não que o povo no passado fez de maneira desrespeitosa, não. Mas Jesus aqui está cumprindo todo o ritual e tudo tem um significado. E o que Jesus está nos ensinando aqui é que por mais que tenhamos o sentimento de pressa em que Ele volte, pressa em sair do mundo do pecado, não podemos de maneira alguma tocar na Santa Ceia do Senhor de forma desrespeitosa, porque mesmo o povo no passado comendo a Páscoa de forma apressada, sem lavar os pés, sem se ungir com sandálias e cajado na mão, não o fizeram sem o sentimento de temor a Deus. É isto que Jesus nos mostra. A Santa Ceia, mesmo tendo pão sem fermento, nos mostrando que nós também não podemos nos chegar para comer com o fermento do pecado em nossas vidas. Também precisamos de comunhão uns com os outros. O ato de lavar os pés que Jesus realizou nos mostra que devemos pôr de lado nossas diferenças
e que se temos algo um contra o outro, isto precisa não só ser reparado, mas lavado, jogado fora, para só assim participarmos de forma digna do corpo e do sangue de Cristo, que nos reconciliou e nos uniu a Deus Pai, nosso Supremo Senhor. Então, meus irmãos, é por isso que a Santa Ceia ela é preciosa. Nós não podemos simplesmente chegar lá, como não podemos levar uma adoração a Deus que não tenha vínculo com nós, que nós não construímos. Não podemos ir lá comprar a oração do pastor, o louvor de uma banda, de um grupo de louvor, de um irmão. Ah, mas, irmão, eu não canto. Amém, irmão, você não canta, mas você tem que ter esse sentimento de ir lá, não, eu vou adorar a Deus. Não de, seu irmão não cantou o louvor que eu gosto de ouvir, ou aquele pensamento bobagem, esse irmão não canta nada. Esse irmão não sei o que. Nós temos que ver que tudo que é feito dentro da igreja, principalmente no dia da Santa Ceia, ele é para o Senhor, não para nós. Nós temos que levar, não ir para pegar. E a Santa Ceia, ela é algo supremo, irmãos. Ela é algo santo. Ela é algo que representa a comunhão. E aqui eu quero abrir um parênteses. Se você, meu querido, minha querida, tem algo um contra o outro, se isso te fez abandonar os caminhos do Senhor, te fez sair de perto dele, volte correndo, porque não basta só eu ir lá e tomar a Santa Ceia, ou se você, quem sabe, está dentro da igreja, mas você ainda tem dentro do seu coração uma mágoa, você ainda nutre algo contra ou seu irmão de igreja ou alguma outra pessoa, a Santa Ceia, ela, em vez de se tornar bênção na sua vida, ela vai se tornar uma maldição. Porque nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Comunhão. Ela é algo que simboliza a nossa comunhão com Cristo. E é uma comunhão coletiva, onde todos estão ligados no mesmo corpo. Eu não sou o corpo de Cristo sozinho. Mas eu faço parte de um pedacinho do corpo de Cristo, que é a Igreja Noiva de Cristo aqui de Cascavel. A Igreja Noiva de Cristo, ela não é sozinha o corpo de Cristo, que é a Igreja. Ela é composta por várias denominações que estão aí buscando o Senhor nosso Deus. Buscando e clamando e querendo a mesma coisa que nós. Morar no céu, ver Jesus voltar e nos levar para Ele. E o apóstolo Paulo, ele vem nos advertindo sobre isso. Ele vem nos adverte severamente à igreja de Corinto e também a nós, com a reverência que temos que ter com esta Santa Ceia, com este culto, com este ato que é o simbolismo mais precioso do cristão, de amor a Deus. E é por este motivo que o apóstolo Paulo adverte severamente a igreja de Corinto. Esta é uma passagem que devemos meditar sempre, analisando ela em conjunto com a nossa vida e vendo se não estamos em desacordo com as ordenanças de Deus, se não estamos tocando em algo tão sagrado de qualquer forma, sem reverência. E nós vamos ver isso no livro de 1 Coríntios, do capítulo 11, dos versos 23 e 34. Eu não vou ler aqui, mas você pode ler aí na sua casa. Pode pausar o vídeo, ler, depois você volta. Esta igreja aqui não tinha o menor temor e respeito pela Santa Ceia. Eles tinham esta solenidade apenas como um dia em que eles se ajuntavam para comer e beber, se embriagavam, faziam acepção de pessoas, grupinho de pessoas selecionadas, excluindo as que não lhes agradavam. Não esperavam uns pelos outros para comer. Claramente, em vez de expressar um sentimento e desejo espiritual, como os hebreus com a Páscoa e os discípulos com a Santa Ceia, eles meramente demonstravam um sentimento apenas carnal. Devemos analisar com cuidado esta passagem em nossas vidas, para que não participemos indignamente do corpo e sangue de Cristo, nos levando à condenação e ao sono da morte espiritual, trazendo também consequências severas para a nossa vida carnal. E lembrando sempre de fazer como Paulo ensinou também. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, coma do pão e beba do cálice.
1 Coríntios 11, verso 28. Isso aqui é muito importante, irmãos. No momento da Santa Ceia, até você tocar, você tem que se analisar. Tem muitas pessoas que acham que porque às vezes no dia ele discutiu com a esposa, ou ele teve que corrigir o filho, a filha, ou acabou se estressando com um colega de trabalho, quem sabe. Mas Paulo diz aqui: examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Nós devemos nos analisar e pedir perdão e participar. É algo tão sagrado e tão solene que nós não devemos, em hipótese alguma, deixar de participar da Santa Ceia de Deus. Porque é com ela que nós renovamos a nossa aliança com Cristo. É através dela que nós temos comunhão com Ele e com a igreja. Então eu não posso fazer isso sozinho. Se eu tenho algo, se eu tenho uma mágoa, eu tenho até o momento da ceia para pedir perdão, se consertar. Mas não é pedir perdão e voltar a praticar. É pedir perdão, se consertar, andar no novo caminho, e então comer do pão e beber do cálice, renovar minha comunhão com a igreja, com Cristo Jesus, para que um dia eu possa, junto com toda a igreja, ir morar no céu. Para encerrar, ele ficou bem grandinho, eu dei uma resumida, mas ainda assim ficou um pouco extenso. Mas para nós encerrarmos aqui, irmãos, a Santa Ceia é o culto onde temos que levar a Deus todos os nossos mais sinceros sentimentos de arrependimento e remorso pelos nossos pecados, pois estamos de forma simbólica participando do corpo e sangue de alguém que foi santo, justo e sem pecados, que viveu, andou conosco, que nós o amamos, criamos vínculo afetivo com ele, que nos curou, nos orientou e, no fim de tudo, nós o levamos para ser morto no nosso lugar, por causa do nosso erro. Devemos sempre ter a gratidão e a reverência com aquele que não nos julgou pelos nossos erros, mas antes nos amou mais do que nós amamos a ele, e se entregou como expiação a Deus pelos pecados que ele não cometeu, e nos reconciliou com Deus, não fazendo de nós somente pessoas que são contadas como o povo do Senhor, mas sim filhos e co-herdeiros com ele de todas as promessas e benevolências de Deus. E participando agora de forma digna da Santa Ceia, fazemos isto anunciando a sua morte, até que ele venha, e juntamente com ele participaremos da verdadeira Santa Ceia, no templo de Deus, nas moradas do Altíssimo, e andaremos com ele no gozo da vida eterna. Que bênção, né, meus irmãos? Eu espero que, por mais que eu li um estudo que eu dei na igreja, e eu creio que o Espírito Santo tenha tocado no seu coração. E nós, irmãos da Igreja Noiva de Cristo, que agora é dia 9, vamos participar da Santa Ceia. Eu quero relembrar a nós todos, né, irmãos? Vamos nos preparar durante essa semana. Vamos relembrar dos nossos erros, das nossas falhas, do charco de lodo que nós andávamos e Jesus nos tirou. Vamos levar a melhor adoração. Vamos levar o melhor louvor. Se nós não ganharmos oportunidade, ou se você não é daquele que canta lá na frente, mas enquanto o irmão canta, se você não consegue cantar, adore o Senhor em espírito e em verdade. Faça daquele louvor a sua adoração a Deus. Faça do culto um culto de entrega ao Senhor. O culto de Santa Ceia não deve ter nada que se vincule à petição para o mundo material, mas sim somente o sentimento de gratidão a Deus. Porque sem Jesus, sem todo este sacrifício, nós não estaríamos aqui e não podemos tocar no seu corpo, no seu sangue, de qualquer maneira. Não podemos tocar no santo. Não podemos fazer parte do santo se nós estivermos de qualquer maneira, se nós não tivermos comunhão com a nossa igreja. E novamente aqui eu quero abrir um parênteses. Talvez você que está assistindo, que viu esse vídeo no YouTube, e resolveu vê-lo, creia que foi o Espírito Santo que tocou. E quem sabe você é de umas pessoas que vem há um tempo, que eu venho há alguns anos já reparando nisso,
que, não com desdém, não quero que você me leve a mal, não interprete errado, mas que são que se tornaram os desigrejados, que cultuam, que acham que podem cultuar a Deus só em casa, que não precisa mais da igreja. Quem sabe você pode até no seu coração ter, não sabe do que está falando. Quem sabe agora você pode até ter te gerado uma revolta, isso que eu falei. Mas com amor do Espírito Santo eu quero te dizer, medite. Eu quero te convidar a refletir. Pegue os versículos, leia a palavra de Deus, porque a Santa Ceia ela é auto de comunhão. E eu não posso ir morar com Deus se eu não tiver comunhão com Ele. Eu não tenho como ter comunhão com Ele se eu não tiver comunhão com meus irmãos da igreja. E quem sabe você está pensando, aí nesse momento, está falando que não sabe quantas decepções eu tive na igreja, quantas amarguras eu tive dentro da igreja. E eu quero te dizer, meu querido, minha querida, a igreja não é um lugar de pessoas corretas, de pessoas 100% limpas, não é um lugar de pessoas 100% amorosas, ela é um lugar de pessoas defeituosas, assim como você, assim como eu, ela é um lugar de gente errada. Porque a igreja é um hospital, meu querido. A igreja é para nós alcançarmos redenção. Enquanto Jesus não voltar, não nos der um corpo que for incorruptível, nós estamos sujeitos ao erro. Eu estou sujeito a te magoar, eu estou sujeito a ser magoado, eu estou sujeito a cair no erro. Hoje eu posso estar aqui falando, mas se amanhã ou depois, se não, a misericórdia de Deus não me alcançar mais, eu posso estar num charco de lodo de pecado que talvez eu nunca estive antes, ou talvez nem você esteve antes de Jesus te restaurar. E eu quero te dizer uma coisa, com o amor do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que tem me tocado para falar isso. Se você teve uma decepção com o pastor que está lá na frente, ele não é santo, santo é só Deus. Nós estamos aqui em busca da santidade. Se ele errou, se ele, às vezes um pastor, um irmão, um obreiro, te falou palavras que te magoou, tiveram ações que te magoou e te fez você se afastar. Sabe o que isso foi? Foi Satanás que se aproveitou desta mágoa para criar isto, para dizer e levantando muitos falsos profetas por aí, de que para adorar a Deus você não precisa de ir na igreja, de que você não precisa do pastor, de que você não precisa dos irmãos que estão lá, de que você não precisa dos obreiros que estão lá. A igreja é um lugar de pessoas doentes e enfermas que vão lá para serem curadas. É um lugar de unidade. E a igreja é o corpo de Cristo. Corpo esse que ele vai vir retirar daqui dessa terra. E que ele vai santificar. Ele vai transformar em novo. Ele vai arrancar todo o pecado. Mas enquanto isso não acontecer, eu tenho pecado. Todo pastor tem pecado. Todos os irmãos têm pecado, assim como você. E do mesmo jeito que te feriram, eu quero te pedir que você reflita. E quantas pessoas, quem sabe você acabou no ferido? Porque quando a gente é ferida, magoado, a gente acha que as coisas só acontecem de ruim conosco, mas a gente se esquece que do mesmo jeito que nós nos magoamos, nós magoamos as outras pessoas também. Igreja é um lugar assim, mas como eu li aqui nesse estudo que eu fiz, como o Espírito Santo me deu graça, para ter comunhão é preciso estar na igreja, é preciso tocar a Santa Ceia, e não pode ser de qualquer jeito. E não adianta você pensar que você pode fazer a ceia em casa, você não pode. Porque a Santa Ceia é algo que simboliza a comunhão. Porque senão você vai estar igual à igreja de Coríntios, que não existia comunhão, não existia reverência. Eu te peço que você dê lado para o Espírito Santo. Que você pegue a sua Bíblia, medite sobre a Santa Ceia, leia todos os 4 evangelhos, sabe? O povo de Deus não é um povo 100% perfeito e o próprio Deus faz questão de mostrar isso ao mundo. Ele não escondeu falha de ninguém. Ele não escondeu as mentiras de Abraão. Ele não escondeu quando Abraão e Sara tentaram ajudar a Deus e ele
acabou tendo um filho com a escrava. Ele não escondeu as mentiras e as enganações de Jacó. Ele não escondeu o adultério e nem toda a soberba de Davi, o grande rei Davi, qual Deus vai usar a linhagem de Davi para trazer Jesus. Ele não escondeu o erro e o pecado de ninguém, mas ele também não escondeu a sua misericórdia. Ele também não escondeu que essas pessoas se consertaram, pediram perdão e nunca mais praticaram o pecado. É por isso que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E eu quero te convidar a você fazer uma reflexão. Reflita. Peça que o Espírito Santo te mostre e te dê um entendimento de verdade. E volte para a igreja. Não fique aí só cultuando em casa, porque hoje tem muita facilidade. Tem os vídeos no YouTube de dezenas e dezenas de pessoas, mas nada vai substituir a igreja. Porque mesmo tendo pessoas falhas, às vezes o pastor fala, ou o obreiro lá na frente fala no impulso, na emoção, e às vezes ele não se toca que ele pode ter magoado alguém e não vai e não pede perdão. Se isso aconteceu com você, volte na igreja. Converse com o seu pastor. Se algum dia isso acontecer com você na igreja, meu irmão, vá até o pastor e fala: olha, pastor, o que o senhor falou me ofendeu. O que o senhor falou me desanimou. Que com certeza, ali sozinho, só você e ele, Deus vai sarar essa ferida e fechar isso, não te deixar sair da igreja. Porque eu estou de pé aqui, como você, como muitos outros irmãos, por causa de uma igreja que nem sempre faz tudo certo, mas por causa da força dessa união, dessa comunhão que eu tenho com a igreja, que tenho pastores, obreiros, obreiras, irmãs do círculo de oração que oram por mim, que oram pela igreja. É isso que nos faz ficar de pé. É isso que nos protege aqui fora do mundo do pecado. É isso que nos protege aqui fora das setas diabólicas. Quando o inimigo usa alguém para desanimar ou uma situação para arrancar de nós a fé, é a igreja que nos fortalece. E eu não digo o templo, as quatro paredes, mas são as pessoas que são assim como eu e como você falha. Pecador também, errado, que um dia andou no charco de lodo e que, como você também, está procurando se aperfeiçoar dia após dia para morar no céu. Então eu te peço, se você que está me ouvindo agora, quem sabe parou e está achando que está em casa só cultuando a Deus e que só se serve, volte, se reconcilie, volte para a igreja, porque você precisa ter comunhão com Deus. E aquele que não toca no corpo e no sangue de Cristo não tem comunhão com Ele. E os que não têm comunhão com Ele não têm comunhão com Deus. E esses Ele negará diante de Deus. Porque se você pode estar pensando que a igreja ela não é tão importante assim, Apocalipse capítulo 5, verso 9, se não me falha a memória, diz assim, que eles cantavam um cântico novo e diziam: és digno de tomar o livro, porque foste morto, mas reviveu. E com teu sangue compraste para Deus pessoas, homens e mulheres de todo o povo, tribo, língua e nação. A congregação onde você congregava, onde eu congrego, é só uma pequenininha fração do corpo imenso de Cristo que é a igreja, que está espalhado pelo mundo. E que se nós não conseguirmos conviver entre nós aqui, como vamos conviver no céu? Com pessoas de toda povo, tribo, língua e nação. Então eu te peço, se por um acaso você pode estar ouvindo aí, parou, pelo motivo qualquer, não importa o motivo. Se peça que, se você tiver a oportunidade, volte na igreja, jogue limpo, fale para o pastor, para o irmão, conte a situação que te ofendeu, que te fez sair da igreja e desacreditar da igreja. Mas volte para você participar da Santa Ceia, para você ter comunhão, para você morar no céu não só com esses, para você ser
transformado, porque essas pessoas da igreja serão transformadas, eles não vão mais ser assim, ninguém mais vai ser falho e errado quando Jesus voltar. Mas Jesus não vai vir pegar coração, não vai vir e não morreu na cruz só por coração ou por pessoas individual, ele vai vir buscar o coletivo. E esse coletivo é chamado de o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Amém? Eu quero que você feche seus olhos agora, vamos fazer uma breve oração. E que aquilo que eu não pude expressar, que o Espírito Santo ele venha expressar melhor no seu coração, venha te dar direção e venha te dar graça. E que você possa ter um culto de Santa Ceia muito abençoado, seja nesse mês, no próximo, nessa semana ou na outra. Mas que em todos, essa reverência, esse amor por Deus, que em todos os cultos, e principalmente nos de Santa Ceia, nós possamos entregar a nossa maior gratidão, nosso melhor sacrifício a Deus, de louvor e agradecimento a Ele, por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças eu te dou, Deus, por mais essa oportunidade, Pai, por cada um que está aqui, meu Deus, parou ali, tirou um momento do seu tempo para ouvir este vídeo, Senhor. Pai, eles não estão, por mais que a minha voz que eles estão escutando, mas, Senhor, dentro do seu espírito, dentro da sua alma, é a voz do teu Espírito Santo que está falando com eles. Pai, eu te peço que o Senhor nos dê, a Igreja Noiva de Cristo, a todos que podem estar ouvindo, vendo este vídeo, que o Senhor lhes dê uma semana abençoada, que o Senhor abençoe-nos, nos guarde, nos livre, nos retire, meu Deus, meu Pai, dos caminhos tortuosos, e nos mantenha no foco que é o Senhor, Pai, porque queremos, Senhor, meu Deus, e ansiamos por ver o Senhor, por estarmos na sua volta, não só ver, mas, Senhor, por irmos morar no céu, participar da verdadeira Santa Ceia, junto com milhares e milhares de pessoas que o Senhor tem salvado por este mundo afora, Senhor. Porque o mais importante é que entraremos um dia dentro dos seus átrios. E não mais só sentiremos o Senhor Jesus, mas poderemos lhe ver, poderemos lhe tocar, poderemos prostrar os nossos joelhos diante do Deus Santo Todo-Poderoso e adorar a Ele. Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe essas vidas, Pai. Que o Senhor retire, Pai, as setas malignas que talvez tenham, Senhor amado, entrado no coração para arrancar as pessoas da igreja e achar que elas podem simplesmente só ficar em casa te servindo e deixar a comunhão de lado, Senhor. E eu te peço, enche-nos da tua graça, enche-nos da tua presença, cura essas feridas, meu Deus. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Que eu possa viver, irmão, irmã, no próximo domingo, domingo de Santa Ceia, e que você tenha uma semana muito abençoada em nome do Senhor Jesus.